Boa tarde, nós estamos aqui hoje começando uma nova etapa do programa Telesaúde na Escola de Enfermagem. Nós estamos iniciando com o projeto Telegestão e com muito prazer, para iniciar esse projeto Telegestão, cuja professora Kátia Ferreira Costa Campos, ela está coordenando, eu estou como subcoordenadora, meu nome é Solange Godoy, nesse projeto junto com a Kátia, e para a gente é um grande prazer ter a coordenadora hoje conversando com a gente, sobre a questão do telegestão. Então, hoje nós estamos aqui, com a Kátia, enfermeira, professora do curso de graduação em gestão de serviços de saúde, da Escola de Enfermagem da UFMG. Ela é coordenadora do Laboratório de Planejamento e Gestão em Saúde do curso de Gestão em Serviços de Saúde, da Escola de Enfermagem da UFMG, e atual coordenadora do projeto Telegestão do Núcleo de Telesaúde de Minas Gerais, que está está linkado com a Universidade Federal de Minas Gerais. Kátia, então, é nossa convidada para estar tratando sobre a questão da rede de atenção à saúde. Ela vai estar conversando com a gente, tem uma larga experiência nessa área, principalmente nessa área como gestora e dentro da própria secretaria. E aí eu passo a palavra para a Kátia, lembrando que ela tem 30 minutos de apresentação. Eu vou dar, faltando 5 minutos, eu aviso, tá? E aí a gente, então, depois passa para um segundo momento, que seria essa conversa que a gente vai ter aqui, sobre essas questões que vão ser colocadas, pontuadas pela Kátia nessa webconferência. Muito obrigada, Kátia, um prazer estar aqui, um prazer estar com você, ter você junto com a gente nesse projeto, e passo início, a essa webconferência com você. Oi, Solange, obrigado pelo convite, para falar hoje sobre rede de atenção. É um prazer também trabalhar com você, Foi minha colega contemporânea de curso de enfermagem, E é um grande prazer estar junto com você, A gente trabalhar juntas. Então, gente, eu vou colocar a apresentação aqui para a gente, então, já começar, tá? Boa tarde a todos e todas, E fico à disposição, vou fazer a apresentação e fico à disposição final para questões, que vocês possam atribuir aqui à apresentação, a questão das redes de atenção à saúde. Muito bem, então a Solange já apresentou, nós, dentro do programa Telesaúde da Escola de Enfermagem, nós temos o Telegestão, dentro do núcleo de Telegestão, em Minas Gerais, e o UFMG. Bom, então, redes de atenção à saúde. Primeiro, gente, para falar das redes de atenção, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre essas formas de organização dos sistemas de saúde, para a gente entender, que rede de atenção é essa que nós estamos falando, Então, nós temos 3 formas de organização dos sistemas de saúde, A saúde privada, que todo mundo sabe, Segundo, o seguro social, que é baseado na proteção social, e depois foi substituído pela Seguridade Social e se desdobrou no tripé, da Constituição, para a proteção social, que é assistência social, saúde e previdência social. E na saúde, nós temos o SUS. E nós temos, então, que é, uma forma de organização pública de acesso universal. Então, o SUS, dentro, dessa modalidade, dessa forma de organização, acesso público universal, de proteção social, que está dentro da proteção social, busca a integralidade da assistência, articulando, então, ações e serviços, tanto na prevenção, nos aspectos curativos, individuais e coletivos, conforme cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, pensando assim, nós precisamos o quê? De uma organização em rede. Então, as redes de atenção à saúde, elas começam lá na década de 1900, no Reino Unido, 1920, que traz, dentro da concepção dawsoniana de sistemas públicos de saúde, que é a organização de níveis de atenção com regionalização e continuidade da atenção.
Então, começa lá, 1996, ainda essa discussão no mundo, né, vem a discussão de redes de organização com discutindo a continuidade dos serviços, né, mas voltada para uma população definida, que se responsabilizaria, né, pelos resultados clínicos, financeiros e sanitários, né, relativos a essa população adscrita. Então, vem os sistemas baseados no conceito de integração, com integração vertical, horizontal e cadeia de valor. Entendendo, né, que a integração vertical, ela consiste nessa articulação das diversas unidades de produção de saúde, de natureza diferenciada, né, atenção primária, atenção secundária, terciária, mas de forma complementar, agregando resolutividade e qualidade. E na integração horizontal, seria a fusão de unidades, ou seja, de saúde da mesma especialidade. Então, vem entre os conceitos de economia de escala e de escopo. A economia de escala, né, visando otimizar as atividades, a cobertura, né, seria a redução dos custos médios totais em relação ao volume produzido, ou seja, produzir mais custando menos. E a economia de escopo, que é um aumento do rol de ações de unidade, ou seja, quanto mais eu tenho, quanto mais eu assumo a clientela, quanto mais usuários eu tenho, quanto mais eu estou manuseando, né, aquela técnica, quanto mais eu estou atendendo, mais experiência eu tenho, né, e mais resolutividade eu tenho. Né? Então, a Eugênio Vilaça falava assim, que, por exemplo, um hospital de 100 leitos, num município pequeno, né, menor que aí 30 mil habitantes, ele é inviável. Por quê? Né, você não vai ter uma clientela, vai ter pouca clientela, pouca experiência, né, e pouca resolutividade. Ou seja, fica ocioso. Então, as redes de atenção à saúde, elas têm que ser vistas, né, como igualmente importantes, todos os pontos de atenção, que se relacionam, né, horizontalmente, dentro dos níveis de atenção, e quando fala da relação vertical, né, dentro das especialidades lá, né, da densidade tecnológica, e também atenção integral com intervenções promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas, e atenção primária sendo o centro de coordenação, né, focando um ciclo completo numa situação de saúde. Então, uma rede, por exemplo, de atenção à mulher, à gestante, à criança, né, à saúde mental, como nós vamos ver mais à frente. E aí, então, trago dois conceitos, né, o do Mendes, que ele fala mais filosoficamente, né, entre aspas, assim, os sistemas de atenção à saúde, eles são respostas sociais deliberada às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, tem que operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. E aí o Ministério da Saúde, ele já vem com um conceito mais voltado para a estrutura, para a organização ali, né? Então, são arranjos organizativos de ações e de serviços, né? Nas diferentes densidades tecnológicas, que integradas, né, por meio de apoio técnico, logístico e gestão, buscam a integralidade do cuidado. Bom, então, na realidade, né, quando essa discussão, né, da rede de atenção lá com a NOAS 2001, 2002, na implantação aqui no Brasil, né, depois do SUS, né, veio no SUS está colocando a Lei 8080, que o sistema de saúde universal, gratuito, né, e com seus princípios doutrinários e organizativos, e ele fala, então, né, das redes de atenção. E aí, então, se depara com um sistema de saúde fragmentado, voltado à demanda aguda, né, e que não responde à situação de saúde da população. E evidências mostrando que esse tipo fragmentado de organização do sistema de saúde, né, ele é totalmente inviável. Aliás, ele mostra um insucesso, né, ele não alcança, né, ele não contempla, ele não consegue resolver a situação de saúde. Bom, e aí a gente vem né, observando mudanças, né, baseadas em reformas que não atendem às necessidades da população com as mudanças ocorridas no cenário, né? Então, depara-se com essa necessidade de nova geração de reformas sanitárias. Aí o Mendes vem e coloca, né,
baseado na conquista da equidade, na integração dos sistemas, na valorização da atenção primária à saúde, né, uma atenção primária à saúde forte, né, com a questão da avaliação tecnológica e a medicina ou prática baseada em evidências, né, e empoderamento dos cidadãos. Muito bem. Então, então, naquele momento, e acho que se a gente for pensar agora, né, também nós precisamos disso aqui que a gente está falando, né, a necessidade de rever a organização do sistema de saúde brasileiro levanta em conta algumas mudanças que vêm ocorrendo. A transição demográfica e epidemiológica acelerada, a questão da agenda tríplice aí de carga de doenças, né, que são as doenças infecciosas, que ainda não foi superada, né, e carenciais também, né, a carga de causas externas, né, uma carga considerável de causas externas, e a presença hegemônica das condições crônicas, né, que elas acabam se agudizando, né, e não sendo resolvidas. Muito bem, então, para você, né, transitar de um sistema fragmentado e hierarquizado para redes poliárquicas de atenção à saúde, ou seja, um sistema integrado, Eugênio Vilaça fala com a gente aqui que precisa de tomar algumas decisões, né? Preciso, né, ter algumas mudanças com decisões que são importantes. Por exemplo, a decisão baseada em opinião para uma decisão, mudando para uma decisão baseada em evidência. Né, a gestão dos meios, dos recursos humanos, né, na verdade, aqui esse termo nem é usado mais, né, dos trabalhadores da saúde, materiais e financeiros, para uma gestão dos fins e da gestão da clínica, né, então, para que existe essa gestão, né, intervenções sobre condições de saúde estabelecidas através de ações curativas e reabilitadoras para uma concepção integral do sistema de saúde, que atua, então, sobre os determinantes sociais da saúde, né, e sobre também as condições de saúde estabelecidas naquele momento. Financiamento baseado em volume de recursos, para um financiamento com referência na geração de valor para as pessoas, né, ou seja, o que está sendo feito impacta na qualidade de vida, né, tem gerado valor para a qualidade de vida, e sistemas fragmentados, voltados para as condições e eventos agudos, para redes de atenção voltadas também para as agudas, é claro, nós não podemos desconsiderar, mas o que? Fortalecendo aí a atenção às condições crônicas, né, que hipertensão, tudo aquilo que precisa, né, de uma atenção por tempo mais prolongado. Muito bem, só que para a gente ter uma ideia aqui no Brasil, né, só uma referência histórica aí, né, em 1988, né, gente, vem a Constituição Brasileira após ali a oitava conferência e fala da proposta de organização das ações de serviço de saúde no SUS em rede. Aí, muito aconteceu aqui entre 88 e 94, vem o Programa de Saúde da Família, que visa fortalecer a atenção primária, né? E depois vem o projeto ReforSUS, dentro dessa ideia da construção da rede, tá, gente? O projeto ReforSUS, que traz tecnologia para a rede. Então, eu participei de todo esse processo aí desde 88. E, né, onde eu estava em Brasília, depois eu vim para cá, para Belo Horizonte, né, para a regional de Belo Horizonte, e vivenciei muito disso aqui com os municípios. O projeto ReforSUS, então, traz tecnologia, então a gente viu aparelho de hemodiálise, mamógrafo, né, dentre outros, mas, assim, às vezes distribuídos, né, com aquela questão das tecnologias de saúde, vai para um lugar onde a economia de escala e escopo não favorece, né, porque não tem clientela, porque não tem quem opere aquela tecnologia. Bom, muito bem, mas foi, né, um reforço para o SUS aí na questão tecnológica. Depois veio NOAS, a Norma Operacional de Atenção à Saúde 1 e 2, que é 2000 e 2002, falando já da regionalização e hierarquização, que já estava em pauta na discussão, aí veio, então, já marcando, né, institucionalmente aí esse movimento. Então, foi feita aquela divisão, né, de áreas, de micro-regiões, de regiões de saúde, né, que hoje a gente fala regiões de saúde, região ampliada de saúde, né, para fazer para concretizar, né, essa questão da regionalização e da hierarquização. Quando eu falo hierarquização baseada nas densidades tecnológicas.
Em 2004, né, vem a primeira rede aí, que é a atenção cardiovascular de alta complexidade. Depois veio, em 2005, a rede de atenção oncológica, né, baseada na promoção, prevenção, tratamento e cuidados paliativos. Então, as primeiras experiências. Quando ficou em 2010, veio, então, a organização da rede de atenção à saúde do Sistema Único, né, sendo institucionalizada. Você vê que os tempos, né, são bem... a gente demora muito, às vezes, para poder, né, avançar. Né? Então, só em 2010 vem essa portaria institucionalizando, então, né, essa organização da rede de atenção à saúde, né, em redes com linhas de cuidado, né? Em junho de 2011 vem a regulamentação da 8080, né? Que aí dispõe sobre essa organização do SUS, dizendo que precisa de planejamento em saúde, que o planejamento vai ter que ser integrado, né? Regionalizado, porque, né? Aqui visando contemplar, né? Essa rede de atenção para a integralidade, né? Então, ela traz, então, né, essas responsabilidades gestoras também aqui, e da pactuação, da PPI, né? Bom, então vamos entrar agora um pouquinho mais nas redes de atenção, né, em si, tá? Então, quais os fundamentos, né? Isso tudo aqui, a gente tem a Genilácia, tem Bárbara, tem alguns outros autores que tem o Ministério da Saúde, depois vocês vão ver lá nas referências. Primeiro, fundamentos, economia de escala, né? Eu já falei sobre isso, escala e escopo. A qualidade e o acesso em maiúsculo aqui, por quê, gente? O acesso é o fundamento principal da organização da rede e que vai favorecer a qualidade, a integralidade e a qualidade. A integração horizontal e vertical, né? Que eu já coloquei isso aí para vocês. E os processos de substituição, que é muito interessante isso aqui, né? Que é a reagrupação de recursos entre e dentro do sistema de saúde. Está sobrando num ponto de atenção recursos, no outro está faltando, vamos fazer, né, esses processos aí de reagrupamento aí. Bom, e agora os elementos constitutivos da rede de atenção, né? A população, claro, né? Você vai lidar com um território, né? Onde tem uma população ali que tem as suas necessidades sociais de saúde. A estrutura operacional, né, composta por centro de comunicação, pontos de atenção à saúde, sistemas de apoio, logístico e de governança. E o modelo de atenção à saúde, né, que você, né, escolhe entre condições agudas ou modelo de atenção às condições crônicas, né, ou sendo que as agudas você vai contemplar mais a questão, né, da livre procura, né, daquilo que está agudizando. Agora, das condições crônicas, você vai também contemplar as condições agudas dentro, né, do seu serviço, só que você vai o quê? Avaliar se aquilo ali não passa a ser um acompanhamento, né, para que não fique agudizando e voltando o tempo todo. E a população, né? A população, então, vem o conceito de território sanitário, né? Dentro da definição de região de saúde, que implica, então, limites geográficos da sua população e também no estabelecimento de ações e serviços que serão ofertados nessa região de saúde, né? Região de saúde, então, seja... Aliás, essa nomenclatura região de saúde, gente, hoje tá assim, o que era micro-região passou a ser região de saúde. O que era região de saúde passou a região ampliada de saúde. Então, vou passar a usar esse termo aqui, tá? Então, a região de saúde, um exemplo lá, eu gosto muito desse exemplo, porque só tem 3 municípios, Itabirito, Mariana e Ouro Preto, né? Então, esta região de saúde, ela vai estabelecer o que precisa essa população, o que eles podem atender ali, né? Porque toda região de saúde, ela precisa ser autossuficiente na atenção, até a atenção secundária, né? O município da atenção primária, ele tem que ser autossuficiente, e na região de saúde, na atenção secundária. E a região ampliada de saúde na atenção terciária. Então, essas regiões de saúde aqui, né, elas têm que estabelecer que ações e serviços elas vão poder ofertar e o que elas vão precisar uns dos outros e, né, que vai precisar também de outros municípios que estão na região ampliada. Os níveis de atenção, né, como é que deve ser visto esses níveis de atenção? Atenção primária, secundária e terciária, né? Seriam os arranjos produzidos conformados pelas densidades tecnológicas singulares, né? Então, nível de menor densidade tecnológica, atenção primária, né?
intermediária, maior, a atenção secundária, né, maior densidade, atenção terciária. E a governança das redes de atenção à saúde. O que nós temos como governança, né, no Brasil? As comissões intergestoras, né? Tem a bipartite, que é Estado e município, e a tripartite, Estado, município e nível central, né? Ministério da Saúde. Então, uma estrutura operacional das redes de atenção à saúde, ela teria essa cara aqui, né? Essa figura é do Eugênio Vilaça, de 2011, né? Ele coloca, nós precisamos, então, na rede, de sistemas logísticos. O que compõe o sistema logístico? A regulação, o registro eletrônico, né, o prontuário eletrônico e o sistema de transporte. E o sistema de apoio, né? Os sistemas de apoio diagnóstico terapêutico, assistência farmacêutica, da teleassistência, né? Que nós estamos fazendo parte disso, sistemas de informação em saúde. Então, isso aqui vai o quê, gente? É transversal aos pontos de atenção, né? E aqui também, vocês, dentro dos pontos de atenção, vocês vão ver que também a gente pode colocar as redes de atenção, tá? Então, permeia, né? Permeia que é a rede de atenção 1, 2, dentro, né? Então, o sistema logístico de apoio tem que permear, né, a rede, né, dentro dos níveis de atenção e permear os níveis de atenção, né, nas redes de atenção. Então, tá, é isso, essa figura aqui eu acho que ficou até redundante, mas é isso aí, tá, gente? Desculpa. E aí, quais são as prioridades numa rede de atenção, segundo o Ministério da Saúde, gente? Primeiro, qualificação e educação permanente em saúde. Informação, regulação, promoção e vigilância em saúde. Isso aqui é o mínimo, né? Então, aqui nós temos as redes de atenção prioritárias aqui no Brasil, né, até o momento, que é a rede cegonha, urgência e emergência, álcool, crack e outras drogas, a rede da pessoa com deficiência, rede de atenção às doenças crônicas, e nós já temos mais algumas, né, que têm evolução aí, tá? E aí, então, como é que eu penso essa questão da rede de organização dos serviços, né? Aliás, a organização dos serviços e essas redes, como é que interage isso aí, né? Então, achei essa figura aqui que eu achei muito interessante, né? Você organiza os serviços, o quê, gente? Né? Tá lá dentro do que o SUS fala lá, né? Nas ações programáticas e na vigilância à saúde. As ações programáticas, né, os grupos específicos, né, por faixa etária, por condição, etc. E na vigilância à saúde, né, as vigilância sanitária, epidemiológica e as doenças e agravos notificáveis, né, que estão as doenças infecciosas, que no Brasil, hanseníase e tuberculose, né, são as que têm prioridade aí, as que estão em pauta, e as não transmissíveis, que é a hipertensão e diabetes. E também as violências, né, e os acidentes. Então, ou seja, tem isso aqui organizado dentro desta rede, né, com a interação, a integração da atenção primária, média e alta complexidade. Tá? Eu achei essa figura interessante para a gente entender, né, um pouco disso tudo aí dentro, né, desse macro. Então, aqui mostra uma figura ilustrativa de integração dos pontos de atenção, né, e mostrando também a resolução número 37 de 2018, que traz, né, fala sobre essa integração, como deve ser essa integração dos pontos de atenção, né, então fala da vertical, horizontal, que eu já coloquei para vocês, tá, e aqui eu trago um exemplo, tá, a rede cegonha, é uma rede, acho que foi a primeira rede, para falar a verdade, que foi organizada, né, que foi reconhecida, organizada e reconhecida. Então, só um exemplo, na rede cegonha, a mulher entrou, né, na atenção primária à saúde, então ela está entrando no sistema de saúde, né, ela passa pelo acolhimento, com a consulta de rotina e vê se é suspeita de gravidez. Aí faz um teste rápido, né, lá na atenção primária, né, na unidade básica, e para confirmar se tem a gravidez, né, e se está grávida, já faz o teste rápido, após o teste, já faz o teste de sífilis, né. Então, se ela não está grávida, ela vai ser encaminhada o quê? Para as ações de saúde da mulher, que por enquanto no Brasil a gente devista, né, como reprodutiva, né, ou com alguma doença ginecológica, né, mas aí já temos também a questão da violência contra a mulher, e tudo, temos avançado um pouco, mas ainda falta muito, né, nesse reconhecimento aqui da saúde da mulher.
A gestante, né? Então, se ela foi diagnosticada, né, como grávida, ela vai, se ela for diagnosticada grávida, né? Se o teste deu positivo, ela então vai o quê? Ser acompanhada pela unidade básica de saúde, o pré-natal, que vai fazer a avaliação de risco dela. Se ela não tem risco, né? Ela tem lá, né, entra no kit cegonha lá, né, de maternidade, de acompanhamento, né? E ela vai ser atendida numa maternidade de baixo risco para parto normal, né? Mas mesmo assim, precisa de se pensar na reserva de UTI, né, tanto para adulto e criança, no caso de intercorrências. Agora, se ela é de risco, né? Então ela vai fazer consulta com especialistas, né? Ela vai ser atendida, vai ficar destinado para ela uma maternidade de alto risco, tá? Com programação também de UTI adulto e criança, né? E se há intercorrência, né? No caso das intercorrências, tá? E aí, então, ou seja, isso aqui você vê que então claramente, né? Que tem que ter essa integração entre atenção primária, secundária e terciária, né? Que a especialidade aqui, ou da gestante, vai ser na secundária. Mas ele já tem que ter o acesso ao alto risco aqui da maternidade, né? Porque ela já tem que saber para onde que ela vai, né? Para que não corra nenhum risco a mais, né? Muito bem. E aí eu gosto muito desse também, né? Já estamos caminhando para o final, né? Dei esse exemplo, então agora aqui eu fiquei pensando muito assim, falei, gente, eu gostei dessa questão dos momentos aí de desenho da rede, de modelagem de uma rede, quando a gente pensa na situação atual que a gente está, né? Será que vai ser necessário a gente rever né, a gente reconstruir, né, essa rede depois do Covid, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Então, o primeiro momento, né? Olha, só para vocês ver o raciocínio que eu tive aqui. Primeiro, você analisa a situação de saúde das redes de atenção, ou seja, o que eu tenho, que pontos de atenção eu tenho, né? Aí depois eu defino o modelo de atenção. É condição aguda, é condição crônica, né? Depois eu vou construir os territórios, né? E níveis de atenção à saúde, né? Porque dentro do meu território, daquele território, o que tem de pontos de atenção que eu posso fazer a interligação dos pontos e onde eu vou precisar, né, de outros pontos que não tem nesse território. Depois o desenho das redes de atenção à saúde, né? Então você vai fazer esse desenho, né, para cada território. Depois você vai modelar a atenção primária, né? Fortalecer a atenção primária para que ela seja resolutiva, segundo a Eugênio Vilaça, 85% ou mais de 80%, né, dos problemas de saúde, né, sendo os outros 20% coordenados aí para os demais níveis de atenção. Depois a modelagem dos pontos de atenção secundária e terciário para eles receberem, para integrar com a atenção primária, né? E depois as redes de apoio, né? Então, ou seja, quais os pontos que vão ser apoio para a minha rede, né? Que eu preciso e que eu não tenho nessa rede, ou que eu tenho que vai ser apoio para vários outros pontos aí. E a integração vertical, né, desses pontos de atenção, né, dos sistemas de apoio, ou seja, né, vertical porque, segundo densidade tecnológica, né, ele vai, para onde eu vou caminhando, né, e depois a modelagem da governança, tá? Então, achei isso aqui interessante, porque para a gente pensar um pouquinho depois, caso vocês queiram, né, a gente pode conversar um pouquinho aí sobre essa rede aí, como que está acontecendo, né, atualmente. Algumas referências que eu utilizei, tem outras, mas serão tantas, eu deixei essas principais. E é isso, então, tá? Espero ter contribuído, né, e contemplado aí o que a Solange havia previsto, e fico à disposição para a gente conversar. Foi mais de meia hora, não, né? Ai, ele me mutou aqui. Kátia, eu achei muito interessante essa exposição, né, essa colocação das redes. E aí eu estava pensando aqui, né, como é que poderia, né, se organizar essa rede de acordo com a questão da pandemia, né? Como é que poderia se pensar nessa rede agora, dentro
desses momentos que a gente está vivendo, que essa pandemia não vai terminar nem hoje nem amanhã, que a gente, né, tem que pensar nela, né, nessa situação. E a gente está vendo, né, Solange, que a atenção está toda voltada para o Covid, né? Até a atenção primária, ela recuou em várias ações, né, em função do Covid. Então, assim, se a gente pensa em rede, a atenção primária tinha que estar muito fortalecida agora para a questão da promoção e da prevenção, né? Primeiro, como é que se faz isso né, em tempos de pandemia? A gente comunitária vai na casa, ou seja, tinha que se pensar nisso aí, né? Como que vão trabalhar a questão da educação e saúde para que, né, bloqueie a transmissão, né, para que quem adoeça saiba onde procurar, né, e como e quando procurar. E, e aí eu fico pensando assim, porque a atenção primária, eu acho que nessa pandemia ela seria de suma importância, né, estar fortalecida para isso, para promoção e prevenção, né, porque eu acho que ela contribuiria para a quebra aí da cadeia de transmissão. Agora, em relação ao secundário e terciário, né, a Covid é uma doença que a porta de entrada não é a atenção primária, né? A atenção primária é uma porta de entrada preferencial, mas no Covid, se teve gravidade, tá, né, vai para o secundário e para o terciário, dependendo de como está a pessoa, o caso ali, né? Então, assim, o que a gente está vendo, né? O que a gente está vendo é que as condições crônicas, elas estão ficando de lado, né? E isso vai agudizar, daqui a pouco vai ter um grande volume de agudização aí dessas condições crônicas, e o Covid está continuando a avançar, né? Então, essa fala que é uma pergunta, assim, capciosa, né? Pergunta não muito fácil de responder, porque a gente vê municípios, por exemplo, a gente teve uma conferência com Nova Lima, né, que ela falou no seminário que a gente fez. Então, a atenção primária, ela estava atuando muito, achei muito bacana a questão da vigilância de casos, né, do monitoramento dos casos, que eu acho que isso aí né, importantíssimo, né, para que uma família que tenha alguém com Covid, ela entenda essa questão do isolamento, né, dos cuidados que tem que ter, e da notificação, né? Então, você estava atuando muito nisso, mas as unidades básicas de saúde atendendo os testes, né? Fazendo testes para testes de Covid, mas as demais condições crônicas, né? Foi até uma fala dela, que ela falou assim, eu estou preocupada na hora que terminar a pandemia, né? As implicações que isso vai ter aí para a rede, né? Será que a rede vai dar conta, né, de tanta agudização? Ontem mesmo eu vi no jornal, né, pessoas com dores, né, dores lá, importantes, na porta, né, da UPA, mas o atendimento era, assim, você está com Covid? Não, então a prioridade é o Covid. Então, assim, está meio, como é que fala? Desordenado, tá meio confuso, né? Essa organização da rede aí, né? E agora, para organizar, eu acho que teria que rever esses momentos aí que o Eugênio fala, sabe? Fazer uma reconversa aí, ver, né? Tipo assim, essa modelagem, né? Como é que a gente pode caminhar aqui agora para poder organizar, né? No Covid e pós-Covid, sabe? Mais ou menos isso que eu tenho para falar. Aí, assim, eu recebi uma pergunta aqui perguntando sobre por que, né, seria implantar uma rede de atenção à saúde, né? Qual que é realmente a proposta, né? Por que implantar essa rede? Como que você enxerga isso? Ó, primeiro, né, gente? Quando você tem integração, você pode alcançar a integralidade com mais facilidade, né? Se for resolutivo esses pontos, né? A rede, a questão do acesso na rede, né? O acesso ele é facilitado quando você tem uma rede organizada. Você entra na atenção primária,
né? Se eu tenho uma catarata, eu já sei para onde que eu vou, né? E quando eu voltar, eu continuo com o meu cuidado em saúde. Então, eu acho que é importantíssimo você ter a rede de atenção para garantir integralidade, né? Facilitando o acesso, né? E com essa visão, né, holística aí de todas as necessidades. E outra coisa também que é importante, que é do território, né? Então, se você tem um território delimitado, equipes ali, você vai conhecer as necessidades sociais de saúde daquela população melhor do que ninguém, né? Então, vai ser muito mais interessante, né, você ter a rede para você encaminhar essas necessidades, você resolver e encaminhar essas necessidades. Que não é só doença, né? Aquele segmento horizontal, né, dos usuários, né? Então, você aumenta uma prevalência, inclusive, das próprias doenças crônicas ali, e a rede tem condição de responder por isso, com né? Certeza, uma com forma certeza. aquela contra-referência e contra-referência. É famosa, né? Referência e contra-referência. Né? Aí, com o sistema de regulação, né, dentro da rede, né, você tem condição de favorecer essa referência e contra-referência, né? Aí eu fico pensando o seguinte, quais os desafios que você vê nessa implantação aí? Que você vê que está acontecendo, que realmente está ainda prevalece dentro dessa implantação? Acho que o desafio, Solange, é essa questão do entendimento que seja saúde, né? De gestão, de gestores preparados para isso, né? Para essa saúde, que não é só ausência de doença, né? Do entendimento que seja integralidade, né? E também, além da vontade política, a vontade profissional também, né? Dentro dessa rede, né? E também não só a vontade, mas também a preparação desses profissionais, desses trabalhadores de saúde para estar em rede. Eu acho que é muito importante, eu vejo essa necessidade, né, eu vejo né, dentro do... que agora eu tô mais em estágios, né, e tudo, então a gente já não está tão dentro do serviço como eu estava antes, mas eu vejo muito isso, né, que os profissionais, eles ainda precisam ser mais preparados para esse trabalho em rede, né, e que veio à cabeça que agora, nesse momento, é isso, né? Aí, assim, tem a questão aqui que foi colocada aqui para gente, como que coordenar esse cuidado, né, no caso da pandemia, né, ele pode, de certa forma, acontecer como a gente consegue, né, que isso aconteça dentro da atenção primária. Então, seria com base nessa rede, como é que isso poderia realmente estar sendo mais efetivo. Eu acho que precisa realmente de uma comunicação mais efetiva, mais efetiva da rede, né? Principalmente porque a pandemia ela apresenta quadros agudos e quadros, né, de certa forma, que às vezes, de certa forma, o profissional não consegue responder, e hoje o paciente está com um quadro e amanhã está com outro. Né? Então, assim, como é que você vê isso? Que isso pode, de certa forma, pegando a questão da integralidade, né, pegando essa questão da resolutividade, né, dentro dos limites que a rede também oferece de acordo com o seu nível de atenção. Sim. Olha, se você pensa na atenção primária enquanto coordenadora do cuidado, é uma pandemia, né? Então, assim, e sendo que a porta de entrada preferencial nesse momento não tem sido a atenção primária, né? Porque os pessoal estão caminhando direto para a UPA, né? Eu acho que a atenção primária mais preparada, né? Ela poderia estar fazendo essa vigilância ou esse monitoramento de casos desde o início, né? Por exemplo, o agente comunitário, ele conhece bem a região, ele conhece bem os moradores, e ele vai saber, né? Ele vai saber, olha, peraí, ali está alguém com febre, alguém ali né, teve contato com Covid. Então, ele já levando isso para a equipe, né, de saúde da família, a equipe já pode discutir como que seria essa vigilância, como que seria esse acompanhamento dessa família, né? No caso de agudizar, de evoluir para a gravidade, né?
já ter esse caminho pronto, né? E no caso de ser né? Porque tem muitos casos que a gente vê que não precisa de hospitalização, né? Então, eu acho que essa preparação dessa equipe da atenção primária, né, para o Covid, que eu não sei nem se como que vai, né? Tem que ser com o carro andando mesmo, né? Dentro desses conceitos de educação permanente, né? Discutindo casos, né? Eu não sei se eu respondi. Tá, não, eu acho que tá certinho, eu acho que está dentro do que você está colocando aqui para É uma gente, né? questão que eu acho que tem que ter muita discussão sobre ela aí, né? Tem tido, né, também, muita discussão sobre isso, Sim, né? sim. E eu acho que esse é um processo que a gente também está aprendendo, né? Trabalhar com esse dentro da rede, né? Dentro da secretaria, né? Eu acredito, né? Porque você precisa de material de apoio, você precisa de educação permanente, você precisa de uma certa mobilização aí nessa área para realmente responder, né, a essa proposta, né? Você tem também se você quer prevenir, né, na questão da transmissão e tratamento, né, em relação ao coronavírus, né, os cuidados que tem que ter. Então, a gente vai trabalhar realmente com a promoção, com a prevenção, com a promoção, e aí a mobilização está mais ou menos nessa direção, né, de você trabalhar com a educação permanente. Educação permanente, ela passa, né, também pelos profissionais de saúde e pelos gestores da atenção primária de saúde, né? Então, eu acho que esse é um momento, assim, ímpar, né, e que pode, de certa forma, estar, e a telegestão também pode estar aqui, né, trabalhando dessa forma, com essa discussão, né, para poder realmente conseguir destacar, né, essa atenção primária em relação ao seu papel realmente efetivo, como é esperado dentro dos princípios doutrinatários do SUS, mas também com essa resposta que ele tem que dar eu diria, nessa atuação meio que sistêmica, né, e articulada com o Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que vai muito desse encontro, né? Kátia, eu agradeço muito a sua participação aqui. É o primeiro momento, né, do Telegestão. Eu acho um momento assim muito rico, que a gente vai poder desenvolver muitas webs interessantes para esse público, né, para os profissionais de uma forma em geral. E eu quero, então, você gostaria de falar mais alguma coisa em relação a essa questão? Não, eu só quero agradecer mesmo, né, a oportunidade, e eu acho que o Telegestão pode ser uma ferramenta, né, de contribuição aí para essa educação permanente aí, né, dos profissionais e dos gestores, né, discussão aí dessa realidade. A pandemia, ela está aí, né, enfrentando uma epidemia, né, e a gente tem que, de certa forma, se reorganizar, se readequar, né, nesse momento, né, diante, para poder enfrentar tudo isso que está acontecendo. Então, existe fragilidade? Existe, eu acredito que sim, né, fragilidades relativas à própria atuação das próprias equipes, né, mas é um momento que a gente tem uma responsabilidade, igual você mesmo colocou, uma responsabilidade territorial, né? E uma orientação que pode ser dada a essa comunidade, né? Para apoiar essa população, de certa forma, né? Na situação de toda a questão do isolamento. Eu acho que as equipes de saúde da família, elas são vitais agora, né? Com os agentes comunitários, elas são vitais nesse momento. Vitais. E esse contato com, né? E o vínculo com essas pessoas e os profissionais é muito importante, né? As pessoas responsáveis pelo cuidado à saúde. Então, esse é um momento cada vez mais ímpar que a gente tem. Nós estamos entrando, por exemplo, eu estou dando exemplo aqui, que nós estamos entrando em Mariana com essa proposta, entendeu? E aí está sendo muito interessante, porque a gente vai exatamente trabalhar com os educadores, com os profissionais de saúde, porque são agentes, né, pessoas, né, que vão ter condição de disparar essas informações da melhor forma possível, né? Então, é um eixo assim, importante aí que a gente tem e que a ferramenta
é exatamente a educação permanente, os cursos, o aprimoramento, né, a capacitação é fundamental, né? Aprimorar essas equipes para a educação e saúde, né, relacionada ao Covid, né, como abordar, como, né, como você ser, a população te vê como parceiro mesmo ali, né, para credibilidade, para, né, para aquela que realmente a ação educativa dentro da comunidade, né, isso acho que é importantíssimo, né, que ela ocorra e que eles entendam, né. E eu acho importante porque você tem condição de acompanhar aí a questão da vigilância e saúde, né? Igual você colocou, né? A questão da vigilância e saúde que está na rede, né? Nos territórios, atenção a esses usuários que está com quadro de Covid, né? Exatamente. O suporte aos grupos que são, de certa forma, grupos vulneráveis, né? E as pessoas, continuidade de todas aquelas ações que a atenção primária de saúde tem que responder, porque nós não temos só Covid na rede, né? Hipertensão, doenças crônicas aí, exatamente. Condições crônicas, toda aquela rede que você colocou, que o desenho está muito claro, muito interessante. Bom, eu vou agradecer mais uma vez, né? Lembrando esse nosso encontro aqui. E já fazer propaganda para a próxima webconferência, que vai ser no dia 23 agora, de junho. Esse mês foi quase todos os dias. 23 de junho, de 15 às 16 horas, mas agora com outro tema, porque os temas também são diversificados, né? Agora a gente vai estar voltando para a teleenfermagem, com o tema coleta e interpretação de exame compositológico, né? Que esse é um tema que sempre aparece. Então, assim, a materna infantil está sempre... não, mas é impressionante. Então, assim, nós estamos você participante dessa aí, viu? Muito bom. Então vem, porque é sempre solicitado. Vai ser no dia 23, então a gente conta aí, né, com as pessoas, com a presença, é um momento ímpar que a gente tem para poder estar conversando, né, online, né, numa atividade síncrona, né, com o conferencista, né, que tem uma especialidade nessa área, igual nós temos aqui a Kátia com essa especialidade na área da rede de tensão, né, nesse gerenciamento, nessa implantação, né, muito importante, tá? Então, assim, muito obrigada, aguardo vocês, então, agradeço novamente a Kátia, a presença dela aqui, e aguardo vocês, então, no dia 23, às 15 horas, para já estar conversando com uma enfermeira, tá? Sobre a questão da coleta e interpretação de exame compositológico. Um grande abraço.